O Dornier DO-335 Pfeil, que traduzindo para o português quer dizer flecha, fez parte de um pequeno grupo de aeronaves que marca o auge do desenvolvimento de aeronaves com motor a pistão. Foi o caça bimotor com motor a pistão de produção mais rápido até hoje construído, atingindo 846 km por hora em voo nivelado, no momento em que o registro oficial mundial de velocidade era de 755 km por hora. Equipado com dois motores de 1.800 cavalos numa configuração única de baixo arrasto em tandem e pesando 9.600 kg carregado, demonstrou qualidades excepcionais. Porém, além da configuração, dispunha ainda de outras características inovadoras, como um assento ejetável para o piloto e uma barbatana dorsal que podia ser descartada em caso de necessidade. Tornou-se, apesar disso, um dos mais bizarros projetos da Luftwaffe, tentativa de obter uma aeronave versátil capaz de operar como caça, caça-bombardeiro, caça noturno e avião de reconhecimento. O professor Dr. Claudius Dornier, da companhia Dornier Werk, tinha já estabelecido uma longa linha de aeronaves bem-sucedidas, notadamente no campo dos gigantescos hidroaviões nos anos de 1920 e 1930, e a partir da segunda metade dos anos de 1930 e por toda a Segunda Guerra, a Dornier estaria voltada para a produção de bombardeiros. Porém, Claudius Dornier sentia-se atraído pelo princípio de tração através de um eixo central, onde dois motores dividiam a mesma linha de tração, um puxando e o outro empurrando o avião. O benefício desse sistema sobre bimotores tradicionais eram óbvios: a mesma área frontal de um avião monomotor, que diminuía o arrasto, o mesmo acontecendo com as asas livres de carenagem de motores e a inexistência de torque assimétrico no caso de falha de um dos motores. No entanto, essa configuração também criava uma série de problemas relacionados com a posição do motor na retaguarda e a respectiva haste para sua ligação à hélice traseira. Adquirindo experiência através dos motores que equipavam seus hidroaviões, o mesmo princípio de dois propulsores, a Dornier começou a pensar em empregar o mesmo sistema num caça de alta velocidade. Para tal, contratou o engenheiro Ulrich Hunter para desenhar um aparelho com a finalidade de servir de base para testes de viabilidade do projeto. O resultado dessa iniciativa foi criado o GO-9, que possui uma fuselagem delgada contendo um motor de apenas 80 cavalos, montado no centro de gravidade do avião, logo abaixo da raiz das asas. Atrás da asa havia uma longa haste que transmitia a força do motor para uma hélice de 4 pás colocada atrás de uma cauda em forma de crucifixo. Voando pela primeira vez em 1940, o GO-9 provou que o propulsor traseiro era eficiente e seguro, o que deu a Dornier um novo ímpeto em prosseguir com a ideia de um interceptador com essas características. Quando em 1942 o RLM lançou um requerimento para uma aeronave de reconhecimento de alta velocidade e grande alcance desarmada, Dornier submeteu seu Project 231, incorporando o princípio de dois propulsores em linha. Após a avaliação, Dornier foi premiado com um contrato de desenvolvimento e seu Project 231 foi redesignado como Dornier DO-335. À medida que o projeto se desenvolvia, o RLM alterou as especificações requeridas do DO-335, que deveria, a partir de então, possuir um perfil adaptável às funções de caça noturno, caça diurno, caça-bombardeiro, caça pesado e plataforma de reconhecimento. Essas novas exigências, portanto, provocaram um inevitável atraso na produção do protótipo e, consequentemente, só no outono de 1943 é que o primeiro Dornier 335 estava pronto para voar. O conceito de Dornier tinha tomado forma de uma aeronave com aparência tão versátil quanto um caça deve ser. À frente estava um motor Daimler-Benz DB603 com radiador anular, enquanto a saída dos escapes, situada logo após o bordo de fuga das asas, indicava a posição do segundo motor. Sob a fuselagem traseira, uma grande entrada de ar situada logo atrás do trem de aterragem garantia a refrigeração do motor traseiro, que movimentava uma hélice de 3 pás localizada atrás da cauda cruciforme.
Sob a parte central das asas estavam áreas reservadas aos armamentos, reforçadas para poder receber suportes externos para uma bomba de 500 kg ou duas de 200 kg. O trem de pouso tinha uma configuração em triciclo, com duas rodas laterais, retráteis para a parte interior, e a roda dianteira recolhida para trás após girar 90 graus logo abaixo do cockpit. As asas eram fixas ao centro da fuselagem, logo atrás do cockpit, deixando bem evidente o longo nariz. Aliás, a despeito do nome FEL ter sido adotado com caráter não oficial, os pilotos deram o apelido de Papa-Formigas, devido a essa característica física tão evidente. O DO-335V1 realizou o primeiro voo no dia 26 de outubro de 1943 e, após os testes iniciais de fábrica, foi dado início aos testes oficiais. Os relatórios elaborados foram favoráveis, apenas descrevendo pequenos problemas de estabilidade longitudinal resolvidos nos protótipos seguintes, DO-335V2 e DO-335V3, nos quais foram introduzidos novos melhoramentos, como novas portas para o trem de aterragem, bolhas incorporadas no canopi acomodando espelhos para melhorar a visibilidade à retaguarda. E o mais importante, um novo radiador de óleo em anel montado na capota do motor dianteiro que aumentou significativamente a eficiência da refrigeração. A aeronave também foi equipada com assento ejetável, sendo o DO-335 o primeiro avião em série a usá-lo. Porém, o sistema era complicado. Antes de ejetar o assento, o estabilizador vertical superior da cauda e a hélice traseira eram descartados atrás do cinto explosivo. Isso era importante porque ao ejetar o piloto poderia ir na direção da hélice e aí já sabem o que aconteceria. Como uma última medida de segurança, o estabilizador vertical inferior também poderia ser descartado em caso de necessidade de pouso forçado com o trem de aterragem recolhido. No quinto protótipo, o DO-335V5, foi instalado um armamento que consistia em dois canhões MG-151 de 15 mm sob o capô do motor dianteiro e um canhão Mk-103 de 30 mm disparado pelo cone da hélice dianteira. Os protótipos sequentes foram usados para mais testes de voo e de motores, culminando com o primeiro exemplar para a produção DO-335V9. A seguinte aeronave de pré-produção, chamada DO-335A-0, chegaria em meados de 1944, apresentando armamento completo e pronto para avaliação operacional. No final de outono de 1944, o modelo de produção em massa chamado DO-335A1 chegou, apresentando como motor definitivo para a aeronave o DB603E1 e com dois pontos reforçados sobre as asas, permitindo a instalação de suporte para tanques de combustível suplementares ou de bombas de 250 kg. Similar ao A1 foi o DO-335A4, desenvolvido como uma versão de reconhecimento desarmado. Apenas o protótipo foi concluído, a partir da modificação do DO-335V3, que foi equipado com duas câmeras RB50/18 e com capacidade de combustível aumentada, e com motores DB603G, que utilizavam uma taxa de compressão mais elevada e carburadores mais poderosos. Criado a partir da modificação do DO-335V10, o DO-335A6 foi a variante do caça noturno. O armamento permaneceu o mesmo da versão caça-bombardeiro, mas foi adicionado um radar de bordo FUG 217J Neptune, com antenas sendo colocadas no centro dianteiro das asas. Para operar o radar era necessário um segundo tripulante e para acomodá-lo foi incorporado um segundo cockpit, acima e atrás da posição do piloto. O segundo cockpit também implicou em uma substancial alteração do sistema de armazenamento de combustível. O efeito negativo sobre a performance em consequência do cockpit extra, antenas, peso do radar e outras modificações como supressores de chamas nos exaustores dos motores foi da ordem de 10%. No entanto, essa queda de desempenho foi parcialmente compensada com a introdução de injeção de água metanol no motor DB603E. As versões DO-335A10, protótipo V11 modificado, e o DO-335A12, protótipo V12 modificado, destinavam-se à instrução avançada, sendo por isso desarmados, e com um segundo cockpit onde estavam instalados os controles do instrutor.
O protótipo do DO-335V13 foi modificado para que seria a versão DO-335B1, um caça pesado destinado a destruir formações de bombardeiros. Essa aeronave incluía a substituição do pórtico subalar das armas por tanques de combustível e a mudança do armamento para um canhão MG-151/20 de 20 mm e substituição do antigo de 15 mm. Uma versão mais pesadamente armada foi criada a partir da modificação do DO-335V14, designado por DO-335B2. Possuía a mesma configuração da versão B1, mas adicionalmente foram instalados um par de canhão MK-103 de 30 mm nas asas. Essas foram as únicas aeronaves da série B a serem concluídas, embora outras estivessem na linha de produção quando a guerra acabou. Essas incluíam os protótipos do B1 e B2, além do protótipo do A6, com o mesmo armamento e configuração do caça noturno. Outros desenvolvimentos que merecem menção são as versões B4, B5 e B8, que teriam envergadura 4,3 metros maior para voo em grande altitude, com asas de superfície alargada projetadas pela Heinkel e motores de duas fases. O DO-435 teria motores mais potentes e o DO-635 seria formado por dois DO-335 geminados, unidos por uma seção central comum. Esse projeto, embora mantivesse o selo Dornier, estava em curso pela Junkers, sob a designação 8-635 e destinava-se a funções de reconhecimento. Devido aos atrasos iniciais do projeto, às dificuldades em obter matérias-primas e aos bombardeamentos aliados, apenas 10 aeronaves de pré-produção do DO-335A0 e 11 do DO-335A1 foram concluídas e entregues à Luftwaffe. Além de 14 protótipos DO-335V1 a V14 e um pequeno número de aeronaves de instrução, totalizando apenas 38 aeronaves, embora no final da guerra tenham sido encontradas várias aeronaves em diferentes estágios de construção. As poucas unidades que entraram em serviço foram usadas principalmente para missões de reconhecimento e interceptação. Sua alta velocidade era uma vantagem significativa para escapar dos interceptadores inimigos e realizar missões de reconhecimento rápido. Existem poucos registros detalhados sobre encontros de combate envolvendo o DO-335. No entanto, alguns relatos indicam que o DO-335 conseguiu escapar de caças aliados devido à sua velocidade superior. Sua introdução tardia significou que ele não teve oportunidade de desempenhar um papel significativo nas operações de combate. Existem alguns exemplares preservados do DO-335 em museus de aviação, como no Smithsonian National Air and Space Museum, nos Estados Unidos. Essas aeronaves servem como testemunhas tangíveis das inovações tecnológicas incorporadas no design do DO-335. Apesar de sua limitada participação em combate, o DO-335 é lembrado como um marco da engenharia aeronáutica. Seu design avançado influenciou o desenvolvimento de aeronaves pós-guerra e continua a ser um ponto de referência para estudiosos e entusiastas da aviação, e principalmente para nós plastimodelistas. O DO-335 exemplifica a busca incessante por inovações tecnológicas, mesmo em tempos de grande adversidade. Fortemente armado, tecnicamente inovador e possuindo um desempenho que nenhum outro avião com motor a pistão tinha conseguido atingir, o DO-335 apresentava grande potencial como um avião de combate, mas nunca teve oportunidade de o provar, embora nos dias que antecederam o final da guerra, alguns pilotos aliados tenham referido-se a avistamentos de uma estranha aeronave nos céus da Alemanha. Em resumo, o Dornier DO-335 Fiel foi uma das aeronaves mais inovadoras da Segunda Guerra Mundial. Com sua configuração de motor dianteiro e traseiro, o DO-335 alcançou velocidades impressionantes e uma manobrabilidade que os destacaram entre seus contemporâneos. Sua capacidade de operar tanto como caça quanto como bombardeiro leve exemplifica sua versatilidade e engenhosidade de design. Embora tenha sido produzido em números limitados e tenha chegado tarde ao conflito, o DO-335 deixou um legado duradouro. Ele influenciou futuros projetos de aeronaves e continua a ser um objeto de fascínio e estudo por entusiastas da aviação e engenheiros. O Dornier 365 permanece como um símbolo da inovação e da capacidade humana de superar desafios tecnológicos. Obrigado por assistir o nosso vídeo sobre o icônico Dornier DO-335.
Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre esse inovador caça alemão da Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de se inscrever no canal Plastpoint por Dentro do Hobby para mais conteúdos fascinantes sobre a história e plastimodelismo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que você achou desse episódio. Até a próxima!